Vamos fazer uma breve recapitulação do que dissemos aqui sobre diagramas hidráulicos, né? Elementares. Nós já falamos da questão da limitação da pressão e vimos de que forma isso pode ser feito. Nós já vimos a questão da descarga de bomba, que tem a ver com o assunto acima, de limitação de pressão. Nós já falamos sobre controle de direção do movimento, que nada mais foi do que a inserção das válvulas direcionais nessa história. E hoje nós vamos falar do controle de velocidade do movimento. Ok? Bom, para início de conversa, nós vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui, como já fizemos algumas outras vezes, o nosso diagrama hidráulico básico, ou seja, o nosso cilindro, uma coisa é certa, né? Após esse programa de capacitação, pelo menos a simbologia de cilindro e limitadora de pressão e bomba, eu acho que vai ficar gravado na memória de todos. Então, por falar nela, vamos fazer a nossa limitadora aqui mais abaixo. Você deve estar pensando se eu faço os meus desenhos de diagramas hidráulicos dessa forma, um componente em cada canto, depois saio unindo eles. Obviamente que não. Eu estou usando essa forma aqui porque acaba sendo a melhor forma para desenhar nesta ferramenta. Mas, obviamente, eu não faria dessa forma num desenho meu e também não faria ele colorido, enfim, como ele seria todo de uma mesma cor, eu não precisaria. Eu estou fazendo aqui otimizando o tempo, aproveitando que eu estou com a lapiseira branca, o lápis branco, eu tento fazer tudo que for branco, né? Mas obviamente não é assim que eu faria um desenho num papel. Vamos colocar aqui a nossa válvula direcional. Tudo que estamos vendo aqui não tem novidade nenhuma, né? Bomba, limitadora, direcional, nosso cilindro. Vamos colocar esta válvula dessa vez com êmbolo J, A e B para tanque. Aqui vamos colocar a posição paralela, aqui a posição cruzada, solenoide de um lado, solenoide do outro. Vamos alimentar a nossa válvula, ok? Ela está fechada na condição inicial. Vamos dar nomes às solenoides S1 e S2 e vamos alcançar o nosso cilindro aqui. Como eu fiz um exemplo anterior, eu vou fazer de branco, mesmo sabendo que esta linha ela está despressurizada, já que ela está ligada com o tanque, só para me ajudar na hora de mostrar as linhas coloridas do movimento, ok? Da direção do fluxo. Ok, então, numa análise do que vimos até aqui, se eu quero movimentar esse cilindro, ok? Se eu quero movimentar esse cilindro do ponto 0 ao ponto 10, o que eu preciso fazer? Eu entro com... Vamos desenhar aqui do lado as nossas solenoides, né? S1 e S2, ok? E aqui vamos botar a função que nós queremos do lado, avanço e retorno. Perfeito? Avanço, retorno e vamos colocar uma outra condição que é a condição parado, ou sem movimento, ok? Parado. Na condição parado eu tenho S1 e S2 fora, né? Eu tenho as duas solenoides fora. Quando eu quero avançar, que é o que eu estava falando, eu entro com S1 e não entro com S2. Então, a válvula assume essa posição funcional, certo? Esta posição funcional.
O óleo passa por dentro da válvula, nesse sentido, alcança o cilindro, avança, o óleo daqui vai para tanque, ele vai para o tanque, permitindo que o cilindro avance. Quando eu quero retornar, eu faço o procedimento contrário. Eu energizo S2 e deixo S1 fora. Entra esta posição funcional, P cruza e vai até B, promovendo o retorno. Ok? Cheguei do ponto 0 ao ponto 10. Agora, olha só. E se eu quisesse controlar a velocidade com que eu chego de um ponto a outro? Suponhamos que eu esteja aqui empurrando uma massa, uma carga qualquer. Só que essa carga no meu processo ela muda. E para cada carga, tipo de carga, eu preciso de velocidades diferentes do cilindro. Ok? Então, ou melhor, desculpa, esquece velocidades diferentes, não é o nosso primeiro caso não vai ser assim. Pura e simplesmente que eu preciso limitar essa velocidade. É muito comum nos projetos você dimensionar o sistema hidráulico, e consequentemente vazão de bomba, cilindros, etc., com uma certa folga, pensando em expansões futuras ou até em qualquer intervenção de forças externas que você tenha que não possam ter sido consideradas em projeto. Então você muitas vezes precisa utilizar um elemento no sistema para você poder limitar alguma coisa. Nesse caso nós vamos limitar aqui, por exemplo, a velocidade desse cilindro. Vocês vão perceber que nesse caso, apesar de eu estar na linha de avanço, com uma estranguladora aqui, eu acabo limitando as duas velocidades. Por quê? Uma eu limito quando o óleo estiver indo para dentro do cilindro, no sentido bomba-cilindro, mas eu também limito quando ela está indo no sentido cilindro-bomba, uma vez que o óleo não tem outro caminho para passar a não ser esse caminho aqui. Nós chamamos esse tipo de válvula bidirecional, ou seja, ela estrangula a vazão nos dois sentidos, e exatamente isso. Agora vamos lá. Suponhamos que eu queira limitar esta velocidade só no avanço, ou só no retorno. Vamos utilizar só no retorno. Numa videoaula futura vocês vão entender por que eu vou optar pelo retorno. Se eu quero limitar só no retorno, eu vou utilizar um bypass. O que eu consigo com esse bypass? Vamos fazer a nossa análise aqui, a análise de funcionamento do nosso sistema. Quero avançar o cilindro. Avanço, eu energizo S1. Entra essa posição funcional, ok? Nessa posição eu tenho P por aqui, ele vai encontrar um estrangulamento, mas ele, por outro lado, encontra uma retenção que permite fluxo nesse sentido. Como é mais fácil passar por ela do que pelo estrangulamento, ele faz esse caminho, ok? Ele faz esse caminho até alcançar o cilindro. O óleo do outro lado ele vem livremente, ok? E simplesmente vai para tanque. Essa é a posição funcional. Agora vamos imaginar que eu queira retornar o cilindro. Quando eu quero retornar o cilindro, é o contrário, eu entro com S2. Quando eu entro com S2, passa a valer esta posição da válvula. Então eu vou ter o óleo fazendo esse caminho, ok? Até chegar no cilindro, realizando o movimento de retorno. E o óleo que está na câmara traseira, ele vem por aqui. Opa, vou passar pela retenção, que é mais fácil. Não passo. Como vocês já se lembram, a retenção não permite esse sentido do fluxo, só o contrário. Ele é obrigado a passar pelo estrangulamento. Então, eu estou regulando, limitando melhor, a velocidade de retorno. Eu poderia fazer a mesma coisa para o avanço. Eu poderia colocar esta válvula do lado de cá. A história se repetiria, ok? E se eu quisesse fazer nos dois sentidos? Parece óbvio, né? Se eu quisesse fazer nos dois sentidos, o que eu faria? Eu colocaria a válvula dos dois lados. Ou seja, eu teria também aqui a estranguladora. Eu vou colocar o bypass do outro lado para o desenho ficar mais livre. Ok?
eu teria do outro lado. Agora sim, quando eu for avançar, o que vai acontecer? O óleo que está aqui, que antes passava livre, ele vai tentar passar pela retenção, né? Ele vai tentar passar pela retenção, não consegue porque não permite fluxo nesse sentido, ele é obrigado a passar pelo estrangulamento antes de encontrar o reservatório. Então, eu estou limitando a velocidade de avanço nessa condição.